herói, mentor e sombra. Muito provavelmente você esteja pensando na jornada do herói. E é isso mesmo. Esses são alguns dos arquétipos que Christopher Vogler definiu. Vamos ver cada um deles e como você pode usá-los para trabalhar na sua história. Vamos lá! Imagina ter uma base de leitores fiéis e ter suas histórias lidas por muitos e ser reconhecido como escritor. Legal isso, né? E se eu te disser que posso te ajudar nessa jornada? Aqui no YouTube eu te passo dicas e te trago informações para você melhorar. Mas na Escola Tellers consigo te ajudar ainda mais para que você publique suas histórias e encontre os leitores ideais para elas. Vamos realizar esse sonho juntos? Acesse o link da Tellers na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária, que pode te ajudar a realizar o seu sonho de ser escritor. Me deixa te ajudar nessa jornada e fazer parte de sua história. Te espero lá, hein? E aí, Teller, Mauro Plastina aqui, tudo bem? Um dos principais elementos de qualquer história são suas personagens. É difícil pensarmos em um livro ou filme e não remetermos diretamente a uma personagem em questão. Para trabalhar essas personagens e criá-las de maneira mais profunda e que gerem empatia, há diversas informações que você pode incluir. Mas além da criação da personagem em questão, existe também o papel que essa personagem tem dentro da história. Quando se pensa no papel, é comum lembrar de protagonista, antagonista, coadjuvante e por aí vai. Mas esses são os tipos de personagem que temos, e não os papéis que eles têm dentro da história. Com papel, o que eu quero dizer são os arquétipos. Em um outro vídeo aqui do canal, eu falei sobre a jornada do herói e o livro de Christopher Vogler, A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores. Esse livro não trata apenas sobre a estrutura da jornada do herói, mas fala também dos papéis das personagens. Para contextualizar, o termo arquétipos não foi criação de Vogler, mas do psicólogo suíço Carl Jung. O termo designa padrões antigos de personalidade, como um inconsciente coletivo que estabeleceu essas personalidades em personagens de diferentes histórias e em diferentes épocas da sociedade. Segundo Vogler, os arquétipos auxiliam o escritor a determinar se uma determinada personagem está realizando alguma função na narrativa. Mas é importante ressaltar que, apesar de uma personagem ter uma função na história e poder ser enquadrada em um arquétipo específico, nada impede que essa sua função mude. Você já mudou seu ponto de vista sobre alguma coisa, não é? Você já agiu de uma maneira sobre algo e depois cresceu, amadureceu ou apenas mudou de opinião. Às vezes, até age com um perfil em uma situação e depois altere seu arquétipo para enfrentar uma situação diferente. Então, assim como na vida, as personagens não precisam ter a mesma função arquétipo em toda a trama. Se nesse vídeo estou te passando um ensinamento, posso estar sendo seu mentor. Mas talvez alguma pessoa me veja como sombra, apesar de eu esperar não ser sombra de ninguém em nenhuma história. Os arquétipos são como máscaras que a personagem investe em um determinado momento para evoluir uma história. E assim como uma máscara, ela pode ser trocada. E aí, ficou claro o surgimento dos arquétipos e para o que eles servem? Aproveita essa paradinha e curte o vídeo e se inscreve no canal para receber dicas e informações sobre escrita toda semana. Agora, vamos falar um pouco sobre cada um dos principais arquétipos de Vogler que são mais usados nas histórias. O primeiro e mais famoso é o herói. Ele é o protagonista da história e quem a leva adiante. É uma personagem bem construída, cheia de emoções, sejam elas boas, ruins, confusas, contraditórias, firmes, como todos nós na vida real. O herói sofre uma série de provações no decorrer da história. E conforme Vogler, segue algumas funções dramáticas essenciais, que são a identificação do público, crescimento ou amadurecimento, ação, sacrifício, confronto com a morte, entre outros. O autor ainda ressalta que existem dois tipos de herói. Lembrando que o arquétipo não é necessariamente um personagem fixo, mas uma máscara que vários podem usar. Assim, podemos ter o herói voluntário e o herói a contragosto.
Os voluntários são aqueles ativos, entusiasmados, comprometidos com a aventura, desprovidos de dúvidas, automotivados e que sempre avançam com bravura. Já os a contragosto são aqueles cheios de dúvida e hesitações, passivos, carentes de motivação ou que precisam ser empurrados para a aventura por forças externas. Depois do herói, temos o mentor. Esse arquétipo também pode ser chamado de velho ou velho sábio, exatamente porque muitas vezes surgem como uma figura mais velha que traz conhecimento para o herói da história. Assim, podemos lembrar de Yoda, Obi-Wan, Gandalf e Dumbledore, e uma centena de outros. A principal função dramática desse arquétipo é ensinar. Mas claro, nem sempre precisa ser um personagem mais velho. Basta ser alguém mais experiente que passe seus ensinamentos ao herói. Como Morpheus, por exemplo, que ensinou para Neo em Matrix. A palavra mentor vem da Odisseia de Homero, no qual um personagem chamado Mentor guia o jovem herói Telêmaco em sua jornada. No decorrer da história, se descobre que o mentor era, na verdade, a própria deusa Atena, ou seja, uma representação divina, mais velha e cheia de conhecimento. O terceiro arquétipo é o Guardião do Limiar. Esse arquétipo representa todo obstáculo que o herói deve superar durante sua jornada. Essa personagem não precisa ser necessariamente o antagonista, mas alguém que represente problemas internos da personagem como seus dramas pessoais. A função dramática do Guardião do Limiar é testar o herói e, nesse teste, ajudá-lo a amadurecer e muitas vezes se autodescobrir e, claro, aprender novos poderes e conhecimentos que o auxiliarão no resto da trama. E aí vamos para o quarto tipo, o Arauto. O Arauto normalmente surge lá no início da história e costuma anunciar o desafio do herói. Lembra do incidente incitante lá da estrutura de 3 atos? Normalmente é o Arauto responsável por desencadeá-lo. Mas é difícil que exista uma personagem na história que sirva apenas para puxar o herói para a história, né? Assim, o Arauto costuma ser uma máscara que alguém veste por um tempo apenas. Antes se tem Gandalf como um mentor, mas ele também é o Arauto de Frodo em Senhor dos Anéis. Ele o apresenta à aventura e o tira do condado, mas também segue com ele e lhe entrega seus primeiros ensinamentos em como agir durante sua jornada. Com essa explicação, fica bem clara a função dramática desse arquétipo, né? Motivar a ação do herói dentro da história. E já que falei sobre trocar máscaras, o próximo arquétipo é bom de mudar também. Ele é o Camaleão. O Camaleão é aquele personagem ambíguo e instável, alguém que está em constante mudança aos olhos do herói. Não precisa ser necessariamente uma mudança física, mas psicológica ou de estado de espírito. Ele pode ser um aliado que muda de lado por alguma razão, ou até mesmo um personagem que você não sabe de que lado está até chegar o momento certo. Quem nunca ficou em dúvida sobre Snape durante Harry Potter, né? E já que arquétipos são máscaras, um camaleão pode ser qualquer um, e qualquer um pode vestir a máscara do camaleão. Para os que gostam de plot twist, o camaleão é uma carta na manga. Esse troca-troca de máscaras é muito comum, mas claro, deve ser usado com cuidado. Caso você seja o tipo de escritor que gosta ou quer plot twist na sua história, recomendo esse vídeo aqui do canal, onde eu ensino os elementos que o plot twist precisa ter. Você pode acessá-lo no card aqui em cima. Mas voltando aos arquétipos, temos agora a antítese do herói, o Sombra. Como você deve imaginar, o Sombra é a força antagônica do herói. Pensando assim, pensamos no Sombra como o vilão da história. Mas o arquétipo do Sombra não é apenas ser o vilão, ele vai além disso. As dúvidas e questionamentos do herói sobre si e sobre sua jornada são máscaras de sombra nele próprio. O Sombra não é apenas uma personagem em si, mas pode ser os sentimentos reprimidos, traumas e culpas do herói que são refletidos no personagem do vilão. Assim, o Sombra sempre se opõe às características principais do herói. Se o herói é calmo e reconhecido pela sua honra, o Sombra é impaciente, estressado e imoral. Assim, sua função dramática é desafiar o herói a vencer os seus medos refletidos, ou seja, ser o oponente a ser batido.
Mas assim como temos o desafiante do herói, precisamos ter amigos. Então o sétimo arquétipo é o aliado. O aliado é o fiel acompanhante do herói. São figuras agradáveis que lutam ao lado do herói, auxiliando-o para se manter na jornada. Eles cumprem o papel de humanizar o herói, às vezes até contrariando suas decisões e também o fazendo trazer à tona alguns sentimentos profundos seus. Assim, é comum que o aliado ajude a definir algumas dimensões da personalidade do herói, principalmente relacionadas à dimensão social e psicológica. Assim como outros arquétipos, toda personagem pode ser um aliado em determinado momento. Muitas vezes vemos aliados camaleões que se tornam guardiões do limiar. E outras, vemos o fiel aliado como um alívio cômico, sendo também um pícaro. E já que falei dele, nosso oitavo arquétipo é o próprio pícaro. Qual personagem te vem à mente quando você pensa em alívio cômico em uma história? Eu lembro de Ron Weasley em Harry Potter e Sam em Senhor dos Anéis, ambos aliados também. Ou seja, eles trocavam de máscara entre pícaro e aliado, dependendo do momento. Mas o pícaro não tem só essa função de alívio cômico pela piada apenas. A piada deve ressaltar algum absurdo que o herói está fazendo em sua jornada. A ideia é fazer com que a piada o ajude no seu amadurecimento rumo a uma pessoa e herói melhor. Com esses 8 arquétipos, você já conseguiu ver que uma personagem não é sempre uma coisa ou outra. Ter um arquétipo é algo de momento, conforme a história necessita. Use essas máscaras de maneira que te ajudem a levar a trama adiante, sem confundir demais o seu leitor. Não podemos fazer todas nossas personagens serem camaleões. Cuide nessa troca de função de personagens. Mas com certeza que fazendo bom uso, você terá uma história e personagens mais profundas e complexas. Mas e aí, me conta, ficou com alguma dúvida nos arquétipos? Quer saber um pouco mais sobre eles ou quais os outros que eu não citei nesse vídeo? Me deixa um comentário aqui embaixo. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para conversarmos sobre escrita toda semana. E se quiser evoluir ainda mais como escritor, acesse tellers.com.br e entre no curso de escrita literária da Tellers. Me deixe ser seu mentor e aliado na sua jornada. Te vejo no próximo vídeo ou lá no curso de escrita. Uma ótima produção para ti. Até mais!